Olá, meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. Gente, e essa aula, que é a aula de número 25, a gente tem como tema complemento nominal. Assim como os verbos, certo? Os nomes, que são os substantivos ou adjetivos, também tem o seu complemento. E vocês, nessa aula que a Pro preparou para vocês, vão entender e saber identificar o complemento nominal em um contexto. Então, fique com a nossa aula. A gente vai recapitular complemento verbal, certo? Porque assim como os verbos, ele precisa de complemento, o nome também vai precisar de complemento. Por isso que o tema hoje é complemento nominal. Por quê? Porque o nome também precisa tem alguns nomes que precisam de ser completado o seu sentido, ok? Então vamos recapitular. Quais são os complementos verbais? Lembram? Os complementos verbais, a gente já estudou tanto isso em análise sintática. Os complementos verbais são objeto direto e objeto indireto. Mas quando é que eu sei que tem objeto direto e objeto indireto? Vocês precisam relembrar ou então precisam saber, ter aprendido que os complementos verbais, eles completam o sentido do verbo transitivo, ok? Lembram que nós estudamos a transitividade verbal? A transitividade verbal, você vai me dizer se o verbo é intransitivo, não precisa de complemento. Se ele é transitivo, precisa de complemento. Ou então se ele é um verbo de ligação. O que são verbos de ligação? Aqueles que ligam uma palavra a outra? Sim, mais ou menos. Mas os verbos de ligação, na verdade, são aqueles verbos que indicam o quê? Estado ou qualidade do sujeito. Então, relembrando a transitividade verbal, vocês vão saber que o verbo transitivo, ele precisa de complemento, e esses complementos do verbo transitivo são chamados de quem? De objeto direto e objeto indireto. Vamos ver esse exemplo aqui. O que é o objeto direto? Vocês vão detectar, vão identificar o objeto direto bem facinho. Por quê? Porque ele não vem com a preposição. Professora, e o que é preposição? Lembram? Sempre colocava lá no cantinho do quadro quando eu falava em preposição. Gente, as preposições mais usadas são essas: de, para, com, em, ao, certo? Relembraram quais são as preposições? De, para, com, em, ao, as mais usadas. Tem outras, certo? Então vamos olhar aqui, observar esse exemplo. Paula ganhou um celular. Como é que eu sei que o verbo da oração é um verbo transitivo ou intransitivo? Eu sempre digo para vocês, quando vocês não sabem, vocês leiam a frase somente até o verbo. Então, quem é o verbo da frase? O verbo aqui é ganhou. Se eu ler a frase, Paula ganhou, certo? E não li o restante, eu vou compreender, essa frase está com sentido? Ela está completa? Não. Quando eu digo Paula ganhou, logo vem a seguinte pergunta. Professora, Paula ganhou o quê? O que foi que Paula ganhou? Um celular. Então, o verbo transitivo direto, de cara eu faço a pergunta o quê? E quando eu descubro que ela ganhou, esse complementozinho que aqui foi que ela ganhou, um celular. Eu vou completar o sentido do verbo ganhou e o que completou, que é um celular, vai se chamar de quê? De objeto direto. Entenderam? Então, sempre, para você identificar se o verbo é transitivo ou intransitivo, você lê a frase somente até o verbo. Se ela ficar com sentido ao ler até o verbo é intransitivo. Se não, se precisar de complemento, você já vai saber se ele é o quê? Transitivo. Aí cabe descobrir se ele é transitivo direto ou indireto. Quando ele é direto, eu faço a pergunta o quê? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é de quê? Do complemento verbal, objeto indireto. Ele vem com quem? Com a preposição. Ele vem sempre acompanhado de uma
preposição. Observe aqui, a gente já sabe que esse exemplo nós temos um verbo transitivo. Então vamos ler a frase até o verbo. Paula precisa. Quando eu digo Paula precisa, eu vou fazer a pergunta, Paula precisa o quê? Não, nem cabe essa pergunta aí. Então eu vou fazer a pergunta, Paula precisa de quê? Observe que tem a preposição de, ok? Então, se Paula precisa, ela precisa de alguma coisa, certo? Então, esse complemento que Paula precisa de um celular. Logo, o mesmo termozinho que estava na frase anterior, que Paula comprou um celular, lá um celular é objeto direto, já que um celular vai ser objeto indireto. Compreendido aqui os complementos verbais, certo? Então, a gente vai agora para quê? Para, assim como os verbos transitivos precisam de complemento, alguns nomes, certo? Também vai precisar de complemento. Daí a definição de complemento nominal. O que é complemento nominal? É justamente o termo que completa o sentido de um nome, ok? Vamos aqui, ó. Complemento nominal é o termo da oração que completa o sentido de um nome. E quais são esses nomes? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou um advérbio, sempre por meio de uma preposição. Assim como o objeto indireto, lembram? Assim como o objeto direto ele vem acompanhado por uma preposição, certo? Logo depois do verbo vem a preposição de, para, com ou em. Os nomes que precisam de complemento, também logo depois desse nome vai vir uma preposição, certo? Vamos aqui, ó, exemplos. Tenho saudade de Luísa, certo? Observe que aqui eu tenho a palavra saudade. Saudade é um substantivo que abstrato. Se eu tenho saudade, se eu leio só, tenho saudade. Você vai ter saudade de quê ou de quem, né? Eu tenho saudade, ó, preposiçãozinha aqui, e tenho saudade de Luísa. Logo, o termo de Luísa vai se chamar complemento nominal. Veja só o segundo exemplo. O contato com lixo é prejudicial à saúde. Observe que eu tenho aqui prejudicial, um adjetivo, certo? E a saúde aqui é o complemento nominal, porque completou o sentido do adjetivo prejudicial. O lixo é prejudicial a quê? Gente, observe que aqui nós temos um azinho com esse acento indicativo da crase. Logo aqui ele vai se chamar o quê? Uma preposição, ok? Então, o terceiro exemplo eu tenho Paulo falou educadamente com ela. Observe que com ela vai ser o complemento nominal, porque quando eu digo Paulo falou educadamente com quem? Com ela, que está acompanhado da preposição, e educadamente é quem? É um advérbio, certo? Então, observe, lembrem-se que o complemento nominal é sempre precedido, ou seja, depois dele vem uma preposição. E quais são as preposições? A Pro falou no início, mas aqui também no slide vocês poderão ter. As mais usadas são de, para, com, em e por. Tem outras preposições, mas as mais usadas para o complemento nominal, também para o complemento verbal, são essas. Aí aqui, o que é também, ele vem também com contração ou combinação. Então, ó, aos, pelo, do, dos, ao, pelo e a. Olha aqui o azinho craseado, ok? Então, nosso assunto de complemento nominal termina aqui. Beijo a todos e até a próxima aula.